Segundo livro de Reis, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Então Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus da escadaria feita pelo rei Acás. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos e em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez e os seus atos de coragem, e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefziba. Manassés pecou contra Deus o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Será, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas
e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçaria, e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo, no lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que eu dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso, eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi estragado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que os prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo porque eles têm feito coisas erradas, que não me agrada, e me têm deixado irado, desde o tempo em que os seus antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Harus, a cidade de Jotibatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado e o seu túmulo no seu túmulo do jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do reinado de Josias, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azarias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem:
vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros para comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são homens honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que haviam acontecido, e ela lhe disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém, e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal e da deusa Será e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou o serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre o altar dedicado aos ídolos, na cidade de Judá e nos lugares perto de Jerusalém.
Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo os postes da deusa Será e os levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Será. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá, e por todo o país, desde Geba até Berseba, ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus o Senhor, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. E também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei de Manassés, nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quenos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Moabitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas dos deus Baal, derrubou os postes da deusa Será e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar que quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virarem pó. Ele também queimou o poste da deusa Será. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Quando mandou que tirassem dela os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. E todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que havia sido construído pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou os ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança.
Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa de Páscoa como essa, por nenhum rei dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro de Ilquias, o grande sacerdote havia chamado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar e os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: Eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Riblá e na terra de Ramate e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O rei Jeoaquim cobrou do povo o imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessário para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Rumã. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinha sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira do norte do Egito. Joaquim
tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá, e o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos e os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas e os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Capítulo 25 e último do livro. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então o Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam para fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Aí Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. No ano 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei, as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém, e os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uva e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia.
Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparina, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo o que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas que as carretas e o grande tanque, pois eram pesadas demais. As 2 colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media em 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais da importância do templo. Da cidade ele levou os oficiais que tinham sido comandantes das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de analisar os homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate, e ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maacá. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e os babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Terminamos.